A textura da voz, desvendando a complexidade sonora. A textura da voz é um elemento fundamental da comunicação, influenciando a forma como transmitimos emoções, personalidade e mensagens. É a qualidade sonora única que define a sonoridade de cada indivíduo, e entender suas nuances é crucial para uma comunicação mais eficaz e expressiva. Timbre. O timbre da voz é o que a torna única, diferenciando-a de outras. Ele é influenciado por fatores como a forma do trato vocal, o tamanho das cordas vocais e a estrutura óssea da face. Intensidade. A intensidade da voz, ou volume, se refere ao quão alto ou baixo falamos. Ela é determinada pela força com que as cordas vocais vibram. Tonalidade. Tonalidade da voz se refere à altura do som, variando entre agudo e grave. É influenciada pela tensão das cordas vocais. Respiração. A respiração adequada é fundamental para uma voz clara e consistente. O controle da respiração influencia a força e a projeção da voz. Tipos de textura da voz. Voz aveludada. A voz aveludada é suave, agradável de ouvir e provoca uma sensação de conforto e acolhimento. Ela é normalmente associada a pessoas calmas, gentis e confiantes. Voz enérgica. A voz enérgica é forte, vibrante e transparece vitalidade. É normalmente associada a pessoas dinâmicas, entusiastas e comunicativas. Voz rouca. A voz rouca é caracterizada por um tom áspero e grave, frequentemente associada a pessoas com ar misterioso, sedutor ou rebelde. Identificando a textura da voz. Análise acústica. Utilizando um software especializado, é possível analisar a voz e identificar características como a frequência fundamental, a intensidade e a harmonia. Escuta atenciosa. Uma escuta atenta e cuidadosa pode revelar detalhes importantes da textura da voz, como o timbre, a tonalidade e a presença de ruídos ou irregularidades. Observação visual. A forma como a pessoa fala, a movimentação dos lábios e o posicionamento da cabeça podem fornecer pistas sobre a textura da voz, revelando tensões ou relaxamento. Fatores que influenciam a textura da voz. Fatores biológicos, genética, idade, sexo e estrutura física influenciam o timbre, a tonalidade e a intensidade da voz. Fatores ambientais, o ambiente em que a pessoa vive, como a poluição sonora, a altitude e o clima, podem afetar a voz. Fatores psicológicos, emoções, personalidade, estado mental e nível de confiança podem impactar a textura da voz. Fatores culturais. A cultura e a região onde a pessoa cresceu influenciam o estilo de fala, a pronúncia e a exercícios para desenvolver a respiração. Respiração. Aumentar a capacidade pulmonar e controlar o fluxo de ar para uma voz mais potente e consistente. Articulação. Melhorar a clareza e a precisão na fala, tornando a voz mais fácil de entender. Tonalidade. Expandir o alcance vocal, permitindo que a pessoa utilize uma variedade maior de notas. Timbre. Explorar diferentes timbres, adicionando nuances e expressividade à voz. Desafios na identificação da textura da voz. Ruído de fundo. A presença de ruído ambiental pode dificultar a análise precisa da textura da voz. Variabilidade da voz. A voz de uma pessoa pode variar ao longo do tempo, devido a fatores como saúde, estado emocional e nível de estresse. Diferentes acústicas. O ambiente acústico em que a voz é gravada
pode afetar a qualidade do som e dificultar a análise precisa. Subjetividade da percepção. A percepção da textura da voz pode ser subjetiva, variando de acordo com as preferências individuais e o contexto cultural. Chegamos ao fim da nossa videoaula sobre a textura da voz, desvendando a complexidade sonora. Obrigado por assistir e até a próxima!